Biografia de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo. Infância e juventude. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Ele é filho do escritor Érico Veríssimo e de Mafalda Raffen-Volpe. Viveu parte da sua infância nos Estados Unidos, época em que seu pai lecionou literatura brasileira nas universidades de Berkeley e Oakland em 1941 e 1945. Luiz Veríssimo cursou o curso primário em São Francisco e em Los Angeles. Em 1953, a família voltou para os Estados Unidos quando seu pai assumiu a direção do Departamento Cultural da União Pan-Americana em Washington e só retornaram ao Brasil em 1956. Nos Estados Unidos, o Veríssimo estudou no Roosevelt High School, em Washington, época em que desenvolveu seu gosto pelo jazz, chegando a ter aulas de saxofone. Carreira de jornalista. De volta a Porto Alegre, o Luiz Fernando Veríssimo começou a trabalhar na Editora Globo, no departamento de artes. Em 1960, ele passou a integrar o conjunto musical Renato e seu sexteto, que se apresentava profissionalmente em Porto Alegre. Em 1962, ele foi morar no Rio de Janeiro, onde ele trabalhou como tradutor e redator publicitário. Em 1963, ele se casou com a carioca Lucilena Massa, com quem teve 3 filhos. Em 1967, Veríssimo retornou para Porto Alegre e ingressou no jornal Zero Hora, trabalhando como revisor de textos. A partir do ano de 1969, ele passou a assinar sua própria coluna diária. No mesmo ano, ele começou a redigir para a agência de publicidade MPM Propaganda. Em 1970 e 1975, ele trabalhou no jornal Folha da Manhã, escrevendo sobre esporte, música, cinema, literatura e política. Seus contos eram sempre bem-humorados. Em 1971, com um grande grupo de amigos da imprensa e da publicidade de Porto Alegre, Luiz Veríssimo criou o seminário alternativo O Pato Macho, com texto de humor, cartoons, crônicas e entrevistas. Primeiros livros. Em 1973, o Luiz Fernando Veríssimo publicou o Popular, uma coletânea de textos já publicado nos jornais onde trabalhou. Em 1975, ele retornou ao jornal Zero Hora e passou também a escrever para o Jornal do Brasil. Neste mesmo ano, ele publicou o livro de crônicas, A Grande Mulher Nua. Em 1979, publicou É de Morte e Outras Histórias, um livro de crônicas cujo personagem viria a ser um dos mais populares de sua obra. Em 1980 e 1981, ele morou em Nova York, época em que escreveu Traçando Nova York. Em 1981, o Luiz Fernando lançou na Feira do Livro de Porto Alegre o livro de crônicas O Analista de Bagé, que se esgotou em 2 dias. Em 1982 e 1989, ele foi redator semanal com artigos bem-humorados para a revista Veja. Em 1994, ele publicou Comédias da Vida Privada, que foi adaptada para uma minissérie na televisão. Músico. Em 1995, Luiz Fernando Veríssimo passou a integrar o grupo de jazz 6,
que lançou os CDs Agora é a Hora, de 1997, Speak Loud, dos anos 2000, A Bossa Nova do Jazz, de 2003, e Fur, de 1900 não, de... Peraí, gente. Me deu branco, mas eu consegui ver aqui a colinha. 2006. Prêmios. Em 2003, seu livro Clube dos Anjos, na versão em inglês, The Club of Angels, foi escolhido pela New York Public Library um dos 25 melhores livros do ano. Em 2004, ele recebeu o Prix des Océans do Festival de Culturas Latinas, na França. Ele recebeu o prêmio Juca Pato e ele foi considerado o intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores em 1997. No dia 21 de novembro de 2012, o escritor foi internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em consequência do agravamento de uma gripe do tipo influenza A. Durante 24 dias de internação, 12 foram passados na UTI. Já recuperado, ele recebeu alta no dia 14 de dezembro. No dia 3 de janeiro, ele escreveu sua primeira coluna para o Jornal do Estado de São Paulo. Notícias recentes. Luiz Fernando Veríssimo faz parte de um grupo de 26 escritores do Rio Grande do Sul retratados em pinturas expostas em uma galeria a céu aberto, localizada na Avenida Borges de Medeiros, que é um ponto turístico do Centro Histórico de Porto Alegre. Entre os homenageados também estão Caio Fernando Abreu, Lia Luft, o Mário Quintana, o Érico Veríssimo, o Moacir Sclia e outros. No dia 23 de outubro de 2021, uma pintura de Gustavo Burckhardt, homenageando Luiz Fernando, foi vandalizada 2 vezes. A obra faz parte da mostra Autorias, que integra a 67ª edição da Feira do Livro. O autor da obra considera que não seja apenas um caso de vandalismo, mas que pode ter implicações políticas. No dia 19 de março de 2023, o escritor foi homenageado pelos seus 86 anos de vida, com uma exposição que reuniu 92 trabalhos de cartunistas, chargistas, quadrinistas e ilustradores de várias partes do país. A exposição, que foi realizada na Praça Mafalda Veríssimo, no bairro de Petrópolis, em Porto Alegre, contou com a presença de Fernanda e Pedro Veríssimo, filhos do escritor, pois o homenageado ainda se recupera de um AVC que sofreu em 2021. Frases de Luiz Fernando Veríssimo. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Os tristes acham que o vento geme. Os alegres acham que ele canta. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Pensei vagamente em estudar arquitetura, como todo mundo. Acabaria como todos os que eu conheço que estudaram arquitetura, fazendo outra coisa. Poupei-me daquela outra coisa, mesmo que não tenha me formado em nada e acabando fazendo essa coisa estranha, que é dar palpites sobre todas as coisas. Obras de Luiz Fernando Veríssimo.
O Popular, Crônicas, de 1973. A Grande Mulher Nua, Crônicas, de 1975. Amor Brasileiro, Crônicas, de 1977. O Rei do Rock, Crônicas, de 1978. É de Morte e Outras Histórias, Crônicas, de 1979. Sexo na Cabeça, Crônicas, de 1980. O Analista de Bagé, Crônicas, de 1981. A Mesa Voadora, Crônicas, de 1982. Outras do Analista de Bagé, Crônicas, de 1982. O Gigolô das Palavras, Crônicas, de 1982. A Velhinha de Taubaté, Crônicas, de 1983. A Mulher do Silva, Crônicas, de 1984. A Mãe de Freud, Crônicas, de 1985. O Marido do Dr. Pompeu, Crônicas, de 1987. Zoeira, Crônicas, de 1987. O Jardim do Diabo, Romance, de 1987. Noites do Bogart, Crônicas, de 1988. Orgias, Crônicas, de 1989. Pai Não Entende Nada, Crônicas, de 1990. Peças Íntimas, Crônicas, de 1990. O Santinho, Crônicas, de 1991. Humor nos Tempos de Collor, Crônicas, de 1992. O Suicida e o Computador, Crônicas, de 1992. Comédias da Vida Privada, Crônicas, de 1994. Comédias da Vida Pública, Crônicas, de 1995. Novas Comédias da Vida Privada, Crônicas, de 1997. A Versão dos Afogados, Crônicas, de 1997. Gula, o Clube dos Anjos, Romance, de 1998. Aquele Estranho Dia que Nunca Chega, Crônicas, de 1999. Histórias Brasileiras de Verão, Crônicas, de 1999. As Noivas do Grajaú, Crônicas, de 1999. Todas as Comédias, Crônicas, de 1999. Festa de Criança, livro infanto-juvenil, anos 2000. Comédias para se ler na escola, Crônicas, dos anos 2000. As Mentiras que os Homens Contam, Crônicas, dos anos 2000. Todas as Histórias do Analista de Bagé, Contos, de 2002. Banquete com os Deuses, Crônicas, de 2002. O Opositor, Romance, de 2004. A Marcha, Crônicas, de 2004. A 12ª Noite, Romance, de 2006. Mais Comédias para se ler na escola, Contos, de 2008. Os Espiões, que é um livro de romance, de 2009. Informe do Planeta AZ, de 2018. O escritor ele ainda é vivo e atualmente ele está com 88 anos. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal, porque eu atualizo o canal 3 vezes na semana, com novas biografias e resumo de livros. Bom, espero que vocês tenham gostado, boa leitura e até o próximo vídeo.